No coração da mãe, no coração da mãe, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. No coração da mãe, no coração da mãe, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. É no coração da mãe que a gente consegue compreender a mensagem de Jesus. É no coração da mãe que a gente ouve essas palavras e percebe, sabe o que é que isso serve para mim, para a minha vida, para a minha fé, para a minha prática. E hoje a palavra forte é essa: prática. Eu creio, eu espero, eu amo, mas o que é que você pratica? Qual é a sua prática? É a grande, digamos assim, insistência de Jesus, né? Mas uma insistência que nos vem já do profeta Isaías, porque esse tempo de quaresma, minha gente, é um tempo de conversão, né? Aquela conversão que é assim: o que é que eu posso melhorar na minha vida? Eu sou bom, Pai, eu sou uma pessoa de bem, eu sou boa, mas sempre tem alguma coisa que eu posso ser melhor, tem algum defeitozinho aí que a gente pode limpar, purificar. E tempo de quaresma é para isso, né? E é tão bonito o profeta Isaías dizer: olha, reconheça a sua fragilidade, reconheça o seu pecado, que Deus é um Deus de infinita misericórdia, né? Ele quer converter você, quer converter sua família, quer converter o país, as nações, a cidade. Deus sempre conta com isso. E não é uma conversão só de bom comportamento. Deus quer uma conversão da mentalidade da gente, das ideias que a gente tem. Alguma delas a gente está tão apegado, briga por causa disso, e se divide, e cria partido. Deus quer uma mudança de ideia, porque eu posso até me comportar bem, mas eu posso ser um fanático perigoso. E se existe uma coisa ruim, é quando a minha ideia não tem portas abertas, ela é fechada. Quem não pensar como eu, não faz parte da minha vida. E é importante então essa conversão que vem lá do fundo da gente, né? E principalmente uma conversão que me leva sempre a ter uma preocupação. Espero que você tenha, eu tenho, todos nós. Eu quero dia a dia procurar praticar um pouquinho melhor a mensagem de Jesus, seguir um pouquinho mais de perto os passos de Jesus. E Jesus, mistério de Deus, feito carne, feito gente, e Ele não se fez gente para ser adorado, para ser exaltado. Ele se fez gente simplesmente para mostrar para nós o que é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Ele é filho de Deus, e veio dar para a gente essa possibilidade, essa força. Você também pode ser filho e filha de Deus. Você pode ter o sobrenome de Deus, e não só dos seus pais, em você. E é por isso que a gente costuma dizer: todo aquele que segue os passos de Jesus, não é que se torna anjo, não é que se torna santo com a auréola na cabeça, não, se torna humano, um ser humano bonito, plenamente humanizado. Deixamos de fora aquilo que nós temos de pedra, de rocha, de maldade, de escuridão, aquilo que temos de animal, de feroz, de valente, de querer comer o outro, e nos tornamos humanos à imagem e semelhança de Jesus. Por isso que não é um sonho impossível, porque Jesus nos deu todos os meios para a gente fazer isso.
E aí está uma coisa muito importante, minha gente, que é a prática de vida nossa. É nessa prática de vida que Deus vai fazendo essa plástica de nos fazer a imagem e semelhança do seu Filho eterno, amado por Ele, que Ele nos deu para ser o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. É na prática. Eu sempre lembro para o povo uma coisa bonita que dizia São Felipe Neri: se a gente conseguisse vencer um defeito da gente, uma coisinha meio errada, meio torta, um defeito que fosse, um só, cada ano, a gente morria santo. Então, cada quaresma ela vem dizendo para você: dá para você vencer aquele defeitozinho que você tem lá dentro da sua casa, ou lá no seu trabalho, ou no seu relacionamento, aquele sentimento ruim no seu coração, dá para você vencer? Aí eu pego essa quaresma e eu vou vencer. Fazer jejum não ajuda muito não, minha gente. Fazer penitência, se eu mantenho o meu defeito, não melhorou nada. Agora, se eu bato em cima e falo: não, aqui vai, essa coisa que eu costumo falar, eu vou deixar de falar, esse juízo que eu faço dessa pessoa, eu vou deixar de fazer isso. Vença um defeito por ano e você vai ficar santo e santa. E Jesus se indignava demais com aquela turma cheia de religiosidade do seu tempo, fariseus, sacerdotes do templo, escribas, gente que entendia de religião, sabia a Bíblia de cor, cantava os salmos todos, e Jesus dizia: mas esse pessoal faz tudo isso só para se mostrar, só para dizer, olha só, né? Hoje em dia tem uns católicos danados que gostam de se mostrar: eu falo em línguas, eu faço isso, eu faço aquilo. Para quê? Melhora a sua prática de amor, melhora o seu jeito de conviver em casa, no trabalho, a sua honestidade, melhora a sua consciência, então tá bom. Mas se é só para fazer farol, Nosso Senhor diz: eles falam bonito, mas não fazem nada daquilo que falam. E hoje a gente é mais enganado ainda, porque tem essa maravilha da televisão, tem a maravilha da rede social, tem a maravilha, e a gente fica encantado. Você se pergunta: será que aquele danado que está falando bonito, católico, evangélico, será que ele faz 10% do que ele fala? Será que ele pratica alguma coisa? Porque se não pratica, gente, é pura enganação. E tem muita gente correndo atrás desse tipo de pregador, influencer, né? Influenciador, influenciadora, e lá vamos nós. Então olhe um pouquinho aquilo que Nosso Senhor nos pede hoje, né? Porque Ele vai dizer: olha, pare de ficar exaltando demais, fulano, não, maravilha. Vocês têm um só mestre, que é o Cristo Jesus. Vocês têm um só guia, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês têm um só Pai, que é o Pai do céu. E não se deixe enganar aqui na terra com quem se chama: eu sou fulano, eu sou cicrano. Não tem. E é bom quando você quer fazer um discernimento: mas será que aquilo que o padre está lá falando, eu, você ou qualquer outro, será que é isso mesmo? Abra a sua Bíblia, pega o seu Evangelho, veja, se confere com aquilo que Jesus falou, com aquilo que Jesus fez. Se conferir, e se eu ver que a pessoa está tentando praticar, então vale a pena. Se não, não se deixe enganar. Não corra atrás de qualquer um que faz 1000 promessas para você, que quer fazer milagre, que quer dar show, e a gente corre atrás. Isso Jesus já alertou o povo do tempo dele, e alertava também toda a multidão, que de vez em quando decepcionava Jesus, porque ele dizia: vocês correm atrás de mim porque eu multiplico o pão para vocês, porque eu curo os leprosos, porque eu perdoo os pecados, mas vocês não praticam aquilo que eu peço para vocês. Talvez naquele tempo, o mesmo povo que ficou feliz quando viu o pão multiplicado e comeu aquele pão e tudo mais, talvez muitos deles estavam lá gritando: crucifica-o, crucifica-o.
Então é um tempo bonito, o tempo da quaresma, porque ele nos coloca no roteiro que a igreja pede para nós, né? Nós vamos querer cantar um aleluia bem bonito no dia da Páscoa, não porque Jesus ressuscitou, porque ele já ressuscitou, mas porque eu estou ressuscitando com ele. Eu venci alguma coisa que estava me atrapalhando na vida, eu perdoei alguém que me ofendeu, eu ajudei alguém que estava precisando de uma ajudinha para fazer a sua moradia, eu ajudei, eu fiz algo, eu pratiquei. E essa coisa é tão séria que nosso Senhor, quando a gente estiver diante dele, ele não vai pedir a nossa carteirinha de católico. Jesus, olha o meu atestado de batizado aqui, olha a minha crisma, olha isso, olha aquilo, eu sou cristão, eu sou católico, eu era desse movimento, eu era daquele movimento. Nem vai perguntar para mim, você era padre, não. Ele vai olhar para a gente e falar, olha, eu estava com fome, você me deu um prato de comida, eu estava com sede, você me deu um copo d'água, eu estava sem roupa, você me deu uma camisa, estava doente, você veio me visitar, estava preso, você veio me ver. E muita gente que nunca ouviu o nome de Jesus até hoje, e tem muita gente, talvez vai perguntar, mas eu nunca vi o Senhor. Falando, não, cada vez que você fez isso ao menorzinho dos meus irmãos, aquela criança, aquele idoso, aquele coitado lá, você fez para mim. É prática, é essa prática que vai nos salvar, porque nosso Senhor vai dizer também, infelizmente, você sabia a Bíblia de cor, você cantava, você falava em língua, você fazia isso, você rezava o terço, você blá, 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 blá. Mas na hora que eu estava com fome, você não me deu de comer, estava com sede, você não me deu de beber, você viu que eu estava meio abandonado, não ligou para mim. Então, gente, é muito importante esse tempo da quaresma para a gente colocar o termômetro da nossa fé cristã. Não coloque debaixo do braço nem na língua, coloque no coração e veja até onde o meu coração está se tornando semelhante ao coração de Jesus. E nunca esqueça que sempre é tempo, né? Deus nunca se cansa de nós, Deus nunca desanima da gente. Ele tem um otimismo eterno e infinito, porque Ele sabe que nós podemos nos tornar a imagem e semelhança dEle, podemos nos tornar bem melhor do que somos. A gente dá graças a Deus por aquilo que Deus já nos ajuda a realizar, né? Mas nunca podemos ficar acomodados e dizer, já estou sentado na minha perfeição, já estou bem, não tem nada melhor, o resto do mundo tem que mudar. Eu não, sou eu, confesso a Deus Todo-Poderoso, peço perdão. E a gente não chega à Páscoa e nem celebra a Páscoa direito se a gente não for capaz de chegar na Páscoa e dizer, perdoei a quem eu precisava perdoar, pedi desculpa, pedi perdão a quem eu ofendi, refiz na minha vida de família novamente a atenção, o cuidado, a união de um com os outros, ajudei quem eu podia ajudar. De alguma forma eu chego à Páscoa de Jesus com a certeza, mais um pedacinho de mim ressuscitou lá dentro do meu ser, principalmente renovando a minha ideia, que a minha ideia seja um pouco mais semelhante às ideias de Jesus, não dos homens, nem das mulheres, nem das filosofias de Jesus. E isso é que vai fazendo a gente se humanizar. E quanto mais humano, quanto mais humana você for, mais santo você está se tornando, mais semelhança, e Deus vai olhar para a gente e vai enxergar o rosto do Filho amado dele, Jesus ressuscitado. Então que o Espírito Santo nos ajude, minha gente, a não vivermos uma fé católica cristã de casca, de aparência, de roupa, de fita, de paramento. Nada disso conta para Deus. Ele nos enxerga por dentro, Ele nos ama assim como somos,
mas Ele tem sempre a confiança. É lá por dentro que eu quero ver a sua luz brilhar, o seu amor agir, as suas mãos praticarem e todo o seu ser caminhar com esperança na direção de Deus. Que Nossa Senhora, ela já viveu tudo isso, né? É bonito que Nossa Senhora, desde que ela deu aquele sim para o arcanjo Gabriel, ela nunca mais deu um passo para trás. Ela praticou aquilo que ela prometeu a Deus: faça-se em mim segundo a sua vontade. E essa vontade de Deus dominou a vida de Nossa Senhora até hoje. Até hoje ela está cumprindo a vontade de Deus, sendo nossa mãe Aparecida, sendo mãe de Guadalupe, sendo mãe de Lourdes, mãe de Fátima. Ela está cumprindo a vontade do Pai. É ela que nos dá as mãos, é ela que nos encoraja, é ela que nos ajuda a sempre ter confiança. Não esqueça: confiança em Deus, nesse Cristo Jesus, confiança em você, que você pode ser melhor, confiança no seu próximo, que ela também pode ser melhores, e que sua mão sempre se estenda para ajudar a puxar alguém para frente. E diz o nosso Papa atual, Papa Leão: gente, vamos construir pontes, com quem quer que seja. Vamos construir pontes, e nunca criar buracos, criar abismos, mas construir pontes, custa o que custar. Nossa Senhora nos abençoe, nos ajude, e que a sua romaria, que é a casa da mãe, faça você voltar assim cheio de amor, de esperança, e principalmente pedindo a Jesus: Senhor, eu não quero somente ouvir a sua palavra, eu quero praticar, e vou dar tudo de mim para que nessa Páscoa eu já consiga dar vários passos em frente na direção da esperança, da fé e do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.